estudante do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Andréia e vamos juntos para mais uma aula de matemática. E hoje o que nós vamos fazer é resolver situações-problema envolvendo a subtração de números inteiros. Mas hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos trazer a geografia para a nossa aula. Vamos ver? Você sabe o que é planisfério e o que ele tem a ver com números inteiros? O que isso tem a ver com matemática? O que é um planisfério? O que essa palavra sugere a você? Planisfério é a representação do globo terrestre no papel, na forma plana. Então imagine você, o nosso planeta Terra, lá redondo, você vai abrir ele. Então você está planificando, você está abrindo e colocando sobre uma mesa, sobre um plano. Então você planificou. Então esse é o nosso planisfério, né? Então é a representação do nosso globo de forma plana. E o que isso tem a ver com números inteiros, né? Que é o tema da nossa aula. Então vamos lá. Para a gente fazer a identificação de lugares, de cidades, de países nesse planisfério, a gente usa uma informação chamada longitude. O que é? A gente divide o planisfério em 360 partes, indo de menos 180 até mais 180. Olha aqui os números inteiros, está aqui a nossa matemática. E cada uma dessas partes corresponde a uma coordenada longitudinal, que é o que a gente chama de longitude. Também fazemos uma outra divisão no nosso planisfério com coordenadas que vão de menos 90 até mais 90. Olha números inteiros aí de novo. E cada parte corresponde a uma coordenada latitudinal, a latitude. Vamos ver isso num desenho, né, que fica mais fácil de acompanhar. Então vejam aqui no nosso planisfério, nós temos várias linhas na vertical, várias linhas na horizontal. Essas linhas feitas na vertical, que aqui elas estão um pouco curvinhas, né, por causa do formato do planeta, a gente chama elas de longitude. Nós temos aqui o centro, o marco zero, de 0 grau, os números indo de 0 grau até mais 180 e indo de 0 grau até menos 180. Então essa é a nossa longitude. Temos também as linhas horizontais que formam a latitude. Então na latitude nós temos o zero como centro, aí ele varia até mais 90 e para baixo até menos 90. Então vejam, conteúdo de geografia na nossa aula de matemática misturando com o conceito de números inteiros. Mas vamos lá. Você sabia que a cada 15 graus que deslocamos na longitude temos um fuso horário? Vamos retornar aqui no desenho. Nós temos a longitude, ela varia de menos 180 até mais 180 graus, então dá um total de 360 graus. Se você juntar eles aqui de 15 em 15, a gente tem o que a gente chama de fuso horário, que é aquela situação que a gente fala, aqui no Brasil é 5 horas, mas lá no Japão é 12 horas a mais. Aqui no Brasil é 5 horas, lá no outro país é 10 horas da noite. Né? Então, essa é a informação do fuso horário. E aí vem uma perguntinha, então, para você. Se existem 360 graus na longitude, a cada 15 graus nós temos um fuso horário. Quantos fusos horários existem no total? Então, você vai ter que calcular isso. Que conta você vai fazer? Pensa bem, você tem 360 graus, que é o total, e você está repartindo ele em vários pedacinhos de 15 graus. Que conta que está envolvida aí? Qual que é a operação matemática que nos diz isso? Tempinho para você pensar e tentar organizar essa informação no seu caderno.
Tempo esgotado. Vamos conferir o seu raciocínio? Vamos ver se você interpretou corretamente aqui? Então, pense, são 360 graus na longitude. A cada 15 graus, nós temos um fuso horário. Então, 15 graus, um fuso horário. Mais 15 graus, segundo fuso horário. Mais 15 graus, um terceiro fuso horário. E assim a gente vai fazendo. Então, a operação matemática que está por trás disso é a operação da divisão, porque nós estamos repartindo esse 360 em vários pedaços de 15 graus. Então, por isso, uma divisão. 360 dividido por 15 dá 24. E o que é esse número 24? São 24 fuso horários. Compare isso com o nosso dia. O nosso dia não tem 24 horas? Então, são 24 fusos horários e nós temos 24 horas. Estão super ligados. Então, como cada fuso horário equivale a 1 hora, temos, então, 24 horas, as 24 horas do nosso dia. Ok? Então, quando a gente viu aquele desenho do planisfério, a gente tinha lá na longitude o marco zero. O zero no centro, menos 180 para cá, mais 180 lá para o outro lado. Então, esse zero, ele é chamado lá, a linha que passa pelo zero, é o meridiano de Greenwich, que é o nosso marco zero, digamos assim. Então, quando a gente está no marco zero e a gente se desloca para o oeste, a gente vai diminuir as horas. Se a gente está no marco zero e se desloca para leste, nós vamos aumentar as horas. Vamos visualizar isso. Então, está aqui o nosso planisfério. Temos aqui o meridiano de Greenwich, que é o marco zero. Está repartindo, digamos, o nosso planeta em duas partes. Do zero para lá, vai aumentando as horas, né? Nós temos aqui fuso horário 1, 2, 3, 4, 5, vai até o fuso horário 12. E aqui vai diminuindo as horas. Então, aqui marco zero, aí seria menos 1 hora, menos 2, menos 3. Então, por exemplo, o Brasil, ele se encontra, a cidade de Brasília, no fuso horário menos 3. Quer dizer o quê? Que ele está a 3 fusos horários atrás desse marco zero. Então, se no Brasil for 10 horas e ele está a 3 horas para trás, que hora que seria aqui no marco zero? Né? Então, seriam 3 horas para frente. Seriam 13 horas. Se aqui fosse 10, lá seriam 13 horas. Tranquilo? Vamos praticar um pouquinho dessa ideia. Brasília, cidade brasileira, está no fuso horário menos 3. O Japão encontra-se no fuso horário mais 9. Se em Brasília forem 10 horas, que horas serão no Japão? Vamos voltar aqui no desenho só para entender o exercício. Então, Brasília está aqui, fuso horário menos 3. Tem o fuso horário menos 2, menos 1 e aqui o marco zero. O Japão se encontra lá no fuso horário mais 9. Aí nós temos a informação de que se aqui no Brasil forem 10 horas, que horário a gente vai ter lá no Japão? Então, toma cuidado. Nós temos o fuso horário mais 9, do Brasil é menos 3, mas para a gente fazer o cálculo dessa variação das horas, nós temos que ver primeiro quanto que foi essa variação no fuso horário. Então, você vai ter que ver quanto que deslocou, quanto que andou, saindo do menos 3, chegando no mais 9, quanto que vai dar esse deslocamento? Então, essa quantidade de deslocamento é a variação do fuso horário e depois, então, é que a gente consegue fazer a conta para descobrir que horas que será no Japão, ok? Vou dar um tempinho aí para você tentar montar esse exercício no seu caderno.
Voltamos. Vamos conferir? Como que você fez para organizar isso? Para você calcular essa diferença de fuso horário, tem duas situações. Você poderia ter desenhado a reta numérica, colocado nela dos números menos 3 até chegar no mais 9 e calcular então quantas marquinhas você se deslocou nessa reta, nessa régua, né? Aí você sabia a diferença de fuso horário. Ou então, a gente usa diretamente aqui o conceito da subtração de números inteiros, onde nós vamos calcular a diferença entre os fusos, que é quando a gente faz o maior fuso menos o menor fuso. Então, quem é o maior fuso horário aqui? Entre o menos 3 e entre o mais 9. Qual número é maior? Vamos comparar isso com dinheiro. Digamos, menos 3 eu estou devendo R$3 para você. Mais 9 eu tenho R$9 comigo. O que é melhor? É melhor eu ter dinheiro comigo, então significa que mais 9 é um número maior. Então, na hora que a gente vai calcular essa diferença, o mais 9 vai ter que ficar na frente. Menos o menor fuso horário, que é menos 3. Aqui, nós temos uma subtração de números inteiros. Uma subtração de números inteiros, onde a gente tem que aplicar aquela regrinha. Repete o primeiro e inverte o sinal do segundo. A gente vai escrever o oposto do segundo número. Então, o mais 9, que eu posso escrever somente como 9. Lembrem que esse sinal de mais na frente da expressão pode ficar escondido. E aqui, o oposto de menos 3 é o número mais 3. E agora a gente realiza essa operação. 9 mais 3 dá 12. Então, significa que 12 é a diferença de fuso horário de um para o outro. Então, se no Brasil, aqui na cidade de Brasília, forem 10 horas, no Japão serão 12 horas a mais. E 12 horas à frente dessas 10 horas, 10 mais 12, dá as 22 horas. Então, se no Brasil é 10 horas da manhã, lá no Japão já são 10 horas da noite, porque ele está a 12 fusos horários à nossa frente. Ok? Vamos praticar outro exercício. Ao final da Copa do Mundo de 2014, entre a Alemanha e a Argentina, ocorreu no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16 horas, no horário de Brasília. Em que horário os torcedores da Alemanha assistiram o jogo em Berlim, sabendo que o fuso horário de Brasília é menos 3 e que de Berlim é mais 1? Então, novamente, a mesma situação. Para você calcular qual vai ser o horário, primeiro você tem que saber qual que é a diferença de fuso horário entre as duas cidades. Então, você vai ter que calcular aqui a diferença entre o maior fuso e o menor fuso. Tranquilo? Vamos ver, vou dar um tempinho para você tentar fazer, vamos ver se você vai conseguir aí você mostra para mim que entendeu.
tempo esgotado. Vamos conferir então? Então, antes da gente organizar a resposta, então vamos pensar aqui. A nossa diferença é entre o maior fuso e o menor fuso. Mas quem é maior? Menos 3 ou mais 1? Quando você fica na dúvida, eu sugiro sempre compara com dinheiro. Menos significa dívida. Menos 3 está devendo 3. Mais 1, mais é dinheiro no seu bolso, é dinheiro seu. Então, mais 1 é coisa boa. Comparando os dois, o que é melhor? É melhor eu ter R$1 do que eu ficar devendo 3. Então, quer dizer que o melhor, que é o mais 1, é o nosso número maior. Então, agora, para a gente calcular essa diferença, a gente vai pegar o maior fuso, que é mais 1, menos o menor fuso, que é menos 3. Temos aqui uma subtração de números inteiros, então ela nos diz, repete o primeiro número e troca o sinal do segundo número, o número oposto. Então, de menos 3 passa para mais 3. E agora temos a operação 1 mais 3, que dá 4. Ou seja, a diferença de fuso horário entre as duas cidades é 4. O que isso quer dizer? Que há uma diferença de 4 horas. Como o Brasil ele está a oeste do Marco Zero e a Alemanha está mais para frente, mais para leste, a gente está caminhando para frente, nós temos que somar essas horas. Então, para a gente calcular o novo horário, que seria aqui 16 horas, mais 4, seriam 20 horas. Então, lá na Alemanha, eles estão assistindo o jogo às 20 horas. Nós aqui estamos assistindo às 16 horas, mas lá para eles já são 8 horas da noite, por causa dessa diferença de fuso horário. Tudo bem? Vamos ver outra situação problema que envolve a subtração de números inteiros. Um avião partiu de um aeroporto situado a 600 metros acima do nível do mar, com tempo bom e temperatura de 28 graus Celsius. Ao atingir a altitude máxima de 3.300 metros acima do nível do mar, o piloto avisou que a temperatura externa era de menos 40 graus Celsius. Da decolagem até o momento em que foi atingida a altitude máxima, calcule quanto variou a temperatura externa. Então, tomem cuidado para não se confundir nos números aqui. A nossa pergunta é temperatura. Então, eu preciso das informações da temperatura. Da altitude, não interessa aqui para nós. Eu quero saber o quanto variou, o quanto mudou. Então, calcular a variação é calcular a diferença. Então, você vai pegar a maior temperatura menos a menor temperatura. Não vou dar dica aqui, vou deixar você pensar um pouquinho e ver quem é o maior número, quem é o menor e fazer essa conta de menos aí. Tempinho para você.
Tempo esgotado. Vamos ver? Então, aqui, calcular a variação de temperatura. Nós temos que fazer a temperatura máxima menos a temperatura mínima. A temperatura máxima é essa positiva, de 28 graus, menos a temperatura mínima, que é menor, menos 40. Temos aqui uma situação de subtração de números inteiros. Então, a regrinha diz, e repete o primeiro número e troca o sinal do segundo número. Então, ao invés de menos 40, fica mais 40. Calcula essa soma, vai dar 68 graus. Então, quer dizer, de lá do alto para o nosso ambiente, a variação é de 68 graus. Tem toda essa mudança que acontece aí na variação da temperatura. Tranquilo? Bom, e assim nós finalizamos. Então, hoje a gente resolveu situações, problemas do nosso cotidiano que envolviam a subtração de números inteiros e a gente deu uma ênfase maior nessa situação aqui dos fusos horários, né, da divisão do planisfério em latitude e longitude. A gente conseguiu compreender um pouquinho e da onde que veio essa ideia do fuso horário. Ok? Então é isso. Até mais.